Boa tarde a todos, boa tarde, Rá, boa tarde, Zé. Parabéns pela iniciativa, né, a você, a Urolab, a ABC. Acho que é um tema que precisa ser tratado por todos os motivos que foram expostos aí, e porque é o nosso mercado, né? Eu acho que, para além de todas as diferentes questões que foram tratadas, no final das contas, é o nosso mercado consumidor, é, e é o que talvez nos ofereça aí um grande espaço ainda. Quer dizer, a gente tem um mercado, o Brasil é um dos poucos, ele é um mercado que ele tem alguns indicadores de mercado maduro, tem um ticket médio alto, né, tem uma penetração alta em várias categorias, mas tem uma boa parte da população que ainda está marginalizada de certa forma, não tanto quanto já teve, mas ainda está. O que dá um baita espaço aí para a gente conseguir avançar, né? Mas é isso. Vamos lá. Maravilha. Zé, Olá, pai, tá me fala um escutando? pouquinho. Estamos escutando, tá super bem. Ai, que Conta quem é você, beleza. pai. Conta quem aí, conta um pouquinho da Então, tua história. quem eu sou da fila do pão, né? Eu sempre começo o meu discurso dizendo o seguinte: eu sou um brasileiro extremamente normal, nada de excepcional, né, da média brasileira, talvez com uma única exceção, que eu sempre fui um cara muito bem nutrido, né? Sempre fui bem nutrido pela minha mãe, que sempre fez comida muito boa para mim, né? E isso prova que, além de você engordar, você também passa a ter um pouco de cérebro, né? Com saúde, para pensar, para não ter medo de nada, né? Então, essa questão que eu trago hoje comigo é uma questão voltado também para honrar a minha ancestralidade, né? Porque você tem mãe que trabalhou muito, pai que trabalhou muito para você ter acesso à escola, ter acesso a conhecimento. E depois de um certo momento, você percebe que a questão deixa de ser sobrevivência financeira, você correr atrás do dinheiro, e você percebe que isso é secundário depois de uma certa idade. Eu acho que quem está na batalha, quem está aí, eu escutei muita gente falando de empreendedorismo, que são gente mais jovem, que vocês são jovens, vocês têm que ralar mesmo, sabe? Não existe forma de você. Eu sempre falo assim: nem todo esforço é sinônimo de sucesso, mas é a melhor maneira de diminuir o risco do fracasso, tá certo? Então tem que dar gás mesmo, independente de seja qual for o teu. Tem que ir pro pau. Né? Não existe outra forma de você ascender socialmente e, acima de tudo, buscar conhecimento. O conhecimento, as pessoas às vezes confundem informação com conhecimento. Às vezes tem gente que tem muita informação e zero de conhecimento. O conhecimento você só adquire com a experiência, tá certo? Com a experiência, a busca da experiência, tá certo? Então, a informação, você liga no Google, ele vai te falar o que é o quê. Então, a minha vida toda sempre foi buscar conhecimento e, ao mesmo tempo, transformar esse conhecimento em prática. A minha vida é prática. Eu não sou uma pessoa só da academia, né? Graças a Deus eu consegui, sou doutorando, mas a minha vida é prática. O que eu sei fazer é pegar na massa e costurar, e quebrar, e refazer, e é assim que eu vou tocando a minha vida. Sou designer, tá? Hoje trabalho com comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhos, e cooperativas, por opção. Depois de 40 anos, como designer de mercado, eu continuo fazendo coisas de perfumes e cosméticos, essas coisas todas, mas exclusivamente para comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e cooperativa. Eu acho que o que eu tinha que fazer para o mercado tradicional e convencional, eu já fiz, né? Minhas marcas que eu criei estão aí no mercado, algumas líderes de mercado até hoje, mas o que eu gosto mesmo é de estar no meio das comunidades. É isso que eu faço hoje. Maravilha. E aí eu queria pedir para o Zé
e para o Anne também, conversarem um pouquinho com a gente, principalmente sobre a linha temporal, né, sobre essa linha do tempo do desenvolvimento da categoria de beleza negra, porque eu não sei se todos sabem quem o Zé foi um dos pioneiros nesse processo. E também queria pedir para o Anne, depois desse painel desse panorama que vai trazer, como ele percebe a inclusão da diversidade no mercado, na indústria hoje, né, entendendo todos os cenários e dinâmicas que a gente tem. Então já deixo aí para vocês Vamos lá. esse pepino. Então, eu já vou pedir a colaboração da ABC para botar a foto número 1 no ar, por favor. Vamos ver se entra. Vamos ver, ainda não entrou, mas vai entrar. Aí, gente, veja bem. Olha isso aí, ó, removedor de pele negra, tá ok? A origem do processo da beleza, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, na Inglaterra, na França, dependendo do período onde isso foi instituído, o discurso da beleza era esse: precisamos remover a pele negra. Isso pelos negros, tá? O último exemplo que nós tivemos foi do Michael Jackson, tá certo? E que era um grande artista, mas que tinha essa questão da necessidade de remover o tom da pele dele, para clarear a pele, né? Seja qual for os motivos psicológicos, seja qual for, mas isso é uma coisa que era uma prática da aceitação no século XIX, na metade do século XIX para frente. Pode passar a segunda foto, por favor. Aí, gente, isso daí, o que parece uma peça de tortura da Inquisição, de certa forma era também. Esse pente, gente, isso eu estou falando até no período que eu era criança. Eu via minhas tias com a testa toda queimada, porque elas alisavam o cabelo com pele quente. Então, eles punham esse pente no fogo, isso daí ficava vermelhinho de quente. E aí elas passavam no cabelo para alisar o cabelo, né? Então, quando você fala em beleza antirracista, é importante mostrar os instrumentos de sofrimento para tentar ser aceito, né? Então, do ponto de vista psicológico, de certa forma antropológico também, essa questão da aceitação, essa questão da similarização com o dominante é uma necessidade histórica desde que o homem surgiu na face da Terra com um mínimo de inteligência. As pessoas sempre buscam se assimilarizar com o dominante. É um processo de rompimento psíquico, é um esforço psíquico excepcional. Só sabe quem é preto, sabe desse processo. Tá? Então, olha o esforço para ser aceito que uma mulher tinha que fazer. Eu era criança e lembro, tá? Ver as testas, não só das minhas tias, mas a gente ia, andava pela rua, aquele monte de mulher com a testa toda queimada, e assim, por causa disso. Tá? Os acidentes eram enormes. Pode passar. A foto 3 agora. Aí. Isso daí foi uma evolução do processo desse pente quente. Moça moderna usa super Enê alemão. Tá? E o Enê, gente, era uma categoria de produto que tingia e alisava os cabelos. Então, você tinha o Enê Maru com babosa, que foi um dos mais famosos. Esse moça moderna usa super Enê, o Enê alemão. É um processo também, teoricamente, de evolução da beleza. Porém, você vê uma coisa que a gente precisa sempre registrar, que é a questão do estereótipo, de como são construídos os estereótipos. Tá? A embalagem e a comunicação é o grande agente difusor do estereótipo. Né? E é o estereótipo que escraviza psiquicamente as pessoas. Ele já é rotulado antes dele sequer se manifestar. Né? Isso vem através desse processo das embalagens e da comunicação, ok? Pode passar, por favor. Segredo de uma avó negra. Então, veja bem, essa mulher estava pesquisando os segredos da vovó.
E eu lembro também que a minha avó tinha vários segredos de beleza, principalmente para os cabelos. Minha avó tinha um cabelo muito bonito. Ela prendia, mas quando ela soltava, ficava aquele cabelão bonito, que hoje as negras pagariam um dinheiro grosso por ter um cabelo igual aquele. Era banha de porco. Então, ela pegava o porco, né, matava o porco, tirava pedaços da banha e guardava em vidros. Aí, quando ia fazer a beleza dos cabelos, passava a banha de porco nos cabelos, e isso é o que deixava o cabelo dela, assim como minha tia até hoje tem um cabelo bonitão por conta de ter usado banha de porco, né? E são os segredos de beleza da vovó. E toda vovó tinha um segredo, porém era um segredo dela. Ela não falava, né? Era um segredo privado. Outras tinham outros segredos, né? E não existia esse processo intercomunicacional, né? De uma região com outra. Então, era mais ou menos isso. Pode passar para a quarta foto, por favor. Aí começa a vir os problemas. Quando você quer ter a independência estética e cultural para você usar o cabelo como seus ancestrais usavam, os rastafares, fazer todo. Mas aí você tem um problema de biologia e consistência capilar, que gera o quê? Gera uma coisa que nós chamamos de alopécia de tração. Hoje, às vezes, eu ando muito de ônibus, de trem, a pé. Eu sou eu sou um investigador social. E eu começo a ver as meninas que fazem tranças já com alto índice de alopécia, porque talvez esse sistema não seja o sistema adequado para o cabelo do preto brasileiro, porque na Jamaica em Moçambique na África do Sul também, mas no Brasil não dá certo. Eu não sei se é por conta da mistura ou é por causa do tipo de cabelo que é muito fino e gera esse tipo de alopécia, tá? Isso e um detalhe, a alopécia de tração gera uma deformação no tecido capilar que não tem volta. Depois que você traçou esse processo não volta mais. É irreversível, tá? Estão se trabalhando para tentar, mas eu ainda não vi nada de consistência científica que consiga me convencer desse processo. Pode passar? Aí que a gente começa a ver quando que o estereótipo ele começa a deixar marcas. Junto com essas marcas estereotípicas, que depois geram verdadeiros arquétipos, cria exatamente um problema no inconsciente coletivo que você é só com ajuda profissional para romper. Isso aqui é uma palha de aço. Essa marca Crespinha é uma palha de aço, é um bombril. Eu lembro que quando eu era moleque, as pessoas falavam, aquele cara com cabelo de bombril, né? Então, você começa a ver como é construído o estereótipo, né? Então, a queridinha do Rio agora está em São Paulo, né? Pode passar, por favor, a próxima imagem. Olha aí. Aí a Bombril me lança a esponja Crespinha, né? E isso criou um baita de um problema para quem tinha mais de uma certa idade, que lembra que a imagem da Crespinha era uma mulher preta com cabelos todos para cima, amarrados, né? Que era a garota propaganda dessa Crespinha. Pode passar. Aí, a Bombril retira a Crespinha do mercado, acusações de racismo, porque fez a Bombril rever essa marca. Porque quando você fala em racismo estrutural, porque, na verdade, por mais que se fale esse termo racismo estrutural, na verdade, ninguém consegue entender a extensão desse processo. O que chegou mais próximo da percepção do racismo talvez seja essa semântica do racismo estrutural. Mas o racismo que é chamado de estrutural, ele está muito longe de representar a realidade na qual se impõe uma outra dinâmica, uma outra linguagem, um outro adjetivo. Porque isso que eu acabei de mostrar para vocês vai muito além do racismo estrutural.
porque eu estou falando não de comportamento, eu estou falando de manifestação midiática, eu estou falando de design, eu estou falando de imagem. E uma imagem tem um poder de agredir muito mais do que uma palavra. Uma coisa é uma pessoa manifestar uma palavra racista. Outra coisa é a mídia, colocar na mídia, as empresas colocarem nas embalagens, e isso tem um preço, porque uma coisa entra pelo ouvido, outra coisa entra pela toda a sua estrutura psíquica. E o que entra pela sua estrutura psíquica é muito difícil de sair. É só com ajuda profissional mesmo, e não fazer análise, essas coisas todas. Tá bom? Pode passar, por favor. Bom, aí foi quando eu tive a ideia, junto com a minha equipe. Eu nunca faço nada sozinho, gente. Às vezes é me atribuído, o Zé fez isso, o Zé fez aquilo. O Zé não faz nada sem a equipe dele. O Zé não faz nada sem a equipe. A equipe dele, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter excepcionais profissionais trabalhando comigo, né? E isso me dá a potência de criar coisas realmente que sejam relevantes. Essa moça que está na capa da revista Etnic, eu quase apanhei do pai dela e do namorado dela, porque ela veio com um cabelinho assim, bem ralinho, bem não sei o quê. E aí, quando eu olhei o cabelinho dela, eu falei, você tem um rosto maravilhoso, mas eu gostaria de que você me permitisse raspar o teu cabelo. Porque se você raspar, você vai ficar muito bonita, muito linda e muito fashion e muito internacional. Ela topou e eu pus na capa da revista porque ela realmente ficou internacional. Essa moça, ela depois foi contratada pela Globo, ela fez uma série de trabalho, né? Acho que tinha uma novela que ela foi condessa, uma coisa assim. Então, o que acontece, gente? Quando você está preso num conceito estereotípico e de que você tem que ter o cabelo assim, assado, e que teu cabelo tem que ser liso, teu cabelo tem que ser cacheado, isso é uma prisão, isso é uma escravidão. Você tem que passar chapinha todo dia no cabelo, você tem que fazer isso todo dia. E não pensem que isso é um problema da mulher negra. Eu tenho um discurso junto com uma empresa que produz pigmento para cabelo, que em 10 anos nenhuma mulher vai tingir mais o cabelo, porque ela não vai aguentar essa escravidão de ficar pintando o cabelo a cada 15 dias, pintando raiz. Em algum momento isso vai acabar. Então, o que acontece? Essa escravidão que se tem pelo cabelo, por isso, por aquilo, é uma coisa que a tecnologia tem que criar novos mecanismos, a estética da beleza, os cabeleireiros têm que criar fórmulas que dê liberdade para as mulheres e não esse aprisionamento estético-psíquico. Então, o que eu posso acreditar é que existe em curso já existe algum movimento tecnológico e que em algum momento isso vai vir à tona. Não sei se vai ser ano que vem, daqui 2 anos, 10 anos, mas já existe essa preocupação. Pode passar, por favor. Já estou acabando, gente. Então, vocês podem ver, essa mesma revista que eu lancei para botar naquela... E você tem todas as meninas, as moças, que começaram a ganhar publicidade, espaço na mídia, e tinha que alisar o cabelo para ter espaço na mídia. E esse espaço não era dentro da nossa mídia, é porque elas eram contratadas por fábricas de lingerie. Inclusive, tem uma moça aqui do lado, que nós lançamos, como é que é o nome? Aquela faz a novela, fez novela para caramba aí na Globo, fez muito sucesso, faz ainda, está na Globo, é uma moça bastante interessante, ó. Ela tem muito trabalho, né? E hoje ela já está com o cabelo dela mais solto, Adriana alguma coisa, esqueci o nome dela. Bom, pode passar. E mais uma vez, pode passar. E aí a Etnic, né? Por quê? Porque às vezes você precisa inverter um pouco alguns conceitos. Então a Globeleza, essa aí é a Globeleza, vocês nem estão entendendo o que é ela. Mas por quê? Ela tinha aquele cabelinho e ela era Globeleza. E eu não quis, de alguma maneira, me apropriar da imagem dela de Globeleza,
porque eu estava criando alguns conceitos de identidades possíveis. Tá? Então, o fato de uma mulher negra estar com o cabelo alisado não significa que ela está rompendo a identidade dela, isso, aquilo. A gente precisa acabar um pouco com essa história, porque os indianos são tão pretos quanto a gente e tem aquele cabelo escorrido. E eu conheço muitos personagens que têm cabelo liso, fazem permanente para cachear cabelo. Então, a questão é como que nós vamos nos desprender desse processo de estabelecer parâmetros que nos escravizam, independente de qualquer coisa. Tá? Pode passar. Eu acho que acabou. Acabou. Desculpa, falei demais. Vamos lá, gente. Auã. Vamos lá. Pegando aí em cima dessa trajetória, e a pergunta é como é que eu enxergo a questão da diversidade hoje, né? Na indústria. Eu acho que inegavelmente, a gente avançou, né? Bastante de alguns anos para cá. Eu vou limitar o meu recorte temporal ali, sei lá, talvez acho que a gente teve um primeiro movimento mais organizado de marcas negras no Brasil, com identidade negra, e aí me corrija se eu estiver errado, pai, mas eu acho que talvez pode ter como primeiro marco ali Jennifer Black nos anos 80, né, meados dos anos 80, que era uma marca que, de alguma forma, trazia essa coisa da identidade, deixava de lado a coisa do... Era, no fundo, uma marca de transformação, mas pelo menos ela não trazia a coisa da vergonha, né? Que talvez uma transformação por vergonha. Então, acho que aí tem um primeiro ponto. Depois, nos anos 90, em meados dos anos 90, acho que tem um movimento que é chave e que só vai... Gozado, porque ele só vai se concretizar mesmo, talvez da forma como ele tenha sido vislumbrado ali, acho que até por você, na época, uns 15 anos depois, né? Acho que deve ter sido, não lembro se 95, 96, mas é por aí. Saiu um primeiro estudo, né, que era de uma agência chamada Agrotera, né? O nome do estudo era Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Que era um estudo ali, na época, bastante revolucionário, porque trouxe, né, deu uma roupagem de marketing, de mercado, para dados que, em tese, a gente já deveria saber, já eram públicos. A distribuição racial da população brasileira não era muito diferente do que é hoje, e mais da metade da população negra, e já tinha cabelo crespo ou cacheado, enfim. Tudo isso que a gente tem hoje já estava dado ali, né? Mas eles trouxeram isso com uma leitura de mercado, e aquele estudo foi uma referência por muito tempo, né? Onde eles traziam ali uma série de questões desses dados, né, de consumo. Naquele momento, eu acho que uma das visões, e acho que isso se alinha ali com um pouco com o processo da Etnic que você estava colocando, uma coisa, primeiro que acho que era muito emblemática, que você falava, que a mulher brasileira, a negra brasileira, ao contrário da americana, não queria alisar o cabelo, e a lógica que você tinha no mercado para produtos negros até então era principalmente de produtos de alisamento, né? Então acho que aí tinha um ponto, e acho que o mercado começa a mudar um pouco a partir daí. E um segundo ponto importante, que eu acho que você trouxe naquela época, para as marcas que você estava desenvolvendo, que eram marcas étnicas mesmo, afroétnicas, era era uma coisa realmente de cultura, de cor, né? Então, trazer um grau de sofisticação que não era associado à população negra e à consumidora negra, que sempre estava naquele estereótipo, né, no mundo do design, no mundo das marcas, mais popular. Cores, né? Tinha que ser cores fortes, cores vivas, amarelão, é isso que vende para o povo, e aí, obviamente, na analogia, é isso que vende para o preto. Era comum isso, né, em todas as categorias, e não só na parte de beleza. E acho que ali é que se rompe um pouco isso, e aí faço um recorte, porque esse movimento, na época, não ganhou tração,
a verdade é que ele não ganhou tração naquele momento, talvez porque as empresas que estavam envolvidas nos projetos não tivessem a estrutura suficiente para fazer aquela transformação, né? Talvez porque estivesse muito antes ainda do que o mercado poderia absorver, a cadeia toda de abastecimento, de fornecimento, até a questão do varejo, acho que talvez você tenha vislumbrado algo muito antes de todo mundo, e naquele momento acho que aquilo não ganhou tração. Mas um pouco depois, ou talvez paralelo, acho que também a gente teve outros indícios ali do potencial do mercado, quando a Unilever lançou o Seda Hidraloi, que de certa forma foi o primeiro produto afro, né, ou voltado para o consumidor negra, dentro de uma grande marca até então, né? Se não me engano foi em 96 ou 97 isso, no momento em que Seda era, assim, 1/3 do cabelo era da Seda, não era da Unilever, era especificamente da marca Seda. Então cada Seda novo você tinha, um mês depois você tinha 10 cópias no mercado das marcas locais. Era uma marca referência, e ela trouxe esse produto, que era um produto para cabelos cacheados, né? Mas na fotinho ali que ilustrava a embalagem, tinha uma mulher negra com cabelos cacheados, era uma mulher negra de traços finos, de pele clara, mas era um baita avanço em relação ao que a gente tinha até então. Aquilo foi um estrondo, a Unilever não dava conta da produção. Depois ela lançou um outro produto que era o Seda Quera Force, que esse já era um produto, há uns 2 anos depois, não foi logo na sequência, mas que esse já era assim um produto, a mulher que ilustrava já era uma mulher negra, era um produto para química, né? E acho que a esse não deu tão certo. Não sei, não me lembro o porquê que aconteceu, se foi mal planejado, se a fórmula de repente não era adequada para a proposta do produto, enfim. Mas tanto um quanto o outro, eles foram meio que descontinuados, assim, mesmo com todo o sucesso do Hidraloi, assim, parece que num dado momento, talvez nessas reorganizações globais que as multinacionais às vezes fazem no seu portfólio, o produto simplesmente saiu de linha, né? E aí já estamos nos anos 2000, e você passou praticamente os anos 2000, acho que inteiro, sem nada nesse sentido, né? Porque as grandes multinacionais, e de certa forma, acho que sempre dominaram o mercado de cabelos, e aí acho que a gente precisa falar, antes de tudo, do mercado de cabelos, que é o mercado-chave, elas sempre se preocuparam, ou sempre foram muito boas em atender a nossa parcela ali, classe AB, né, tradicional dos grandes centros, que é o padrão de consumidor que eles atendem nos Estados Unidos, na Europa. Eles sempre atenderam esse consumidor muito bem, né? Esse consumidor se deu bem com os produtos deles, tinha, sei lá, ainda que se tivesse que fazer alguma tropicalização de fórmula, para esse público estava ok. Esse público, em tese, era o grande mercado de consumo, né? E eles se acomodaram aí. De novo, a gente tem que entender que até meados dos anos 2000, talvez até um pouco depois, você tinha lá 5 empresas, nem 5, tinha 5 marcas, 3 empresas, né? Unilever com Seda e acho que Dove naquele momento, a L'Oréal com Elseve e Garnier e a Colgate com Palmolive. Essas 3 marcas com essas 5 linhas faziam 70% do volume de vendas dessa categoria no grande varejo, né? Nas farmácias, nos supermercados. Então, esse é o ponto que eu acho que travou o mercado. Paralelo, o que a gente começa a ter nesse período aí? Final dessa década aí de 2000, do 2000, começo da outra década. Começa a aparecer um monte de marca nova, acho que a dinâmica do mercado muda, você passa a ter mais crescimento, uma cadeia de abastecimento mais diversificada, mais acesso a matérias-primas, acesso à produção, mais terceiristas, mais embalagem,
E você começa a ter uma série de empresas locais desenvolvendo produtos, muitos deles desenvolvendo produtos a partir de receitas tradicionais ou de ingredientes ancestrais, né? Que acho que é algo que está na cultura brasileira, na cultura do interior, né? Acho que não é algo restrito à população negra necessariamente, e começam a trazer esses produtos para o mercado, buscando canais de distribuição alternativos, as perfumarias, a cidade do interior, e começam a ganhar espaço, a ganhar atração, né? Sem serem percebidas. A gente vem depois, quando entra a década, e aí você começa a ter ali no começo ali de 2010, 2011, 2012, começa a vir o movimento das blogueiras, né? E aí todo esse movimento antes de transição capilar, né? Primeiro você tem aquela coisa da valorização dos cachos, né? Então eu não vou usar mais, não posso usar mais shampoos tradicionais porque eles acabam com os cachos, aí começa a ter a coisa do no pull ou pull. E acho que a partir daí, que aquela visão lá que o Zé teve em meados ali dos anos 90, de você ter produtos para as mulheres negras brasileiras que queriam cachear os cabelos e não alisar, é que de fato ganha atração, né? Ganha atração, eu acho que principalmente quando a sala online, de forma bastante inteligente, e uma marca que até então só vendia produtos de alisamento, começa a olhar para esse movimento, né, e ver que ali tinha um potencial grande de mercado, né? Não sei, tenho dúvida se na época eles tinham essa leitura de que a coisa ganharia a proporção que ganhou, né? Mas eles foram inteligentes em olhar para os dramas, né, para as dores dessas consumidores, para as histórias delas, e trazer aquilo para uma roupagem cosmética, né? De uma formulação, ok? Sabe, não dá para ninguém vai passar banha de porco no cabelo hoje, por melhor que seja o resultado, né? Ninguém vai, as pessoas podem passar até, mas assim, você não vai fazer disso um produto, quer dizer, você precisa trazer aquilo para a realidade cosmética, para uma realidade industrial, de segurança, né? E aí ela foi muito inteligente em pegar essas receitinhas e trazer aquilo para as fórmulas, né? E para os nomes, né? Então, quando ela tem lá a maionese para o cabelo, o vinagre e todas essas coisas diferentes, eu acho que ela consegue uma conexão que eu acho que até então ninguém tinha conseguido, quer dizer, de enxergar essa parcela da população, né? E trazer um produto de fato como eles queriam, com a linguagem adequada aos novos tempos, né? E aí é interessante também, porque a gente já está falando de um público que não tem vergonha e não tem medo de se assumir, de assumir os cabelos, porque acho que também não se pode ignorar isso, quer dizer, como acho que foi colocado aqui em várias palestras, né, muitas mulheres tinham vergonha, se sentiam constrangidas ou impelidas a alisar o cabelo, por exemplo, para se adequar a um determinado padrão. É lógico que isso deixa marca, né? Eu acho que essa geração aí de 2010 para frente, acho que ela veio romper com isso, né? E o cabelo nunca deixou de ser uma identidade, né? Na questão racial. E não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Você vai ter exposições. Eu tive numa exposição no museu em Londres que era sobre a força do cabelo na história, né, do movimento negro, em vários lugares do mundo. Então, assim, não dá para... Acho que não dá para ignorar que nesse ponto é que a gente realmente tem um movimento de ruptura, e eu acho que dá para a gente falar a partir daí no início da construção de um mercado de produtos para a população negra, de massa, né, que eu acho que sai da coisa do nicho, o que é algo que incompreensível se você está falando de mais da metade da população, quer dizer, não dá para falar que isso é um nicho, né? Você pode ter nicho, construções de nicho,
para atender grupos específicos dentro desse mercado, ok, mas a gente ainda está falando da construção de um mercado de massa, né? Que eu acho que começa a partir daí, e hoje a gente corta, e já vou encerrar, também já falei demais, para você ter dentro da linha Johnson's Baby, um produto que eu fui na farmácia e vi esses dias, lá, o meu Blequinho Poderoso, né? Que tem gente que vai falar que talvez seja apropriação cultural, mas eu acho que é reflexo desse crescimento, desse desenvolvimento e de uma mudança, acho que de percepção na sociedade, nas empresas, acho que talvez nas empresas multinacionais, de começarem a enxergar, talvez primeiro até por uma questão ética, né, como acho que a Daniela colocou, mas também de olhar isso como mercado. Quer dizer, eu acho que você tem, né, metade da população. Como é que você vai deixar essa população desassistida, né? Não é economicamente inteligente, né? Não é mercado inteligente, né? E hoje você tem, acho que todas as grandes linhas, marca das grandes empresas, locais e multinacionais, tem dentro do seu portfólio linhas dedicadas aos cabelos de pessoas negras, sejam principalmente os mais cacheados, alguma coisa com química, que é algo que também está feito, não só as mulheres negras, mas que também está presente, acho que não se pode ignorar, e é importante que se atenda a essa demanda, porque não dá para... eu acho que a gente viu aí talvez um pouco também, não, agora o cabelo tem que ser natural, tem que ser cacheado. Se você quer alisar, você está rompendo, você está agredindo a sua natureza. Eu acho que isso é uma decisão da pessoa. Acho que cabe à indústria oferecer produtos que permita ela fazer o que ela quer da melhor forma possível, com segurança, sem estereotipar, né, ou fazer com que o mercado estabeleça um padrão. Quer dizer, não dá para falar, por exemplo, que o cabelo da Gisele Bündchen é o cabelo do sonho das brasileiras. Há 5, 6 anos, se você fizesse uma pesquisa que seria fatalmente feita por uma grande indústria e seria fatalmente enviesada na sua composição, ia dar que a Gisele Bündchen é quem tem o cabelo dos sonhos. E aí a marca ia pagar um turbilhão de dinheiro para colocar a Gisele Bündchen, né? Eu acho que isso a gente não pode mais fazer e não vejo a indústria fazendo isso. Quer dizer, eu acho que a indústria entendeu que para ela é melhor, é importante conseguir atender a todos esses consumidores, criar essa identidade, né, ser percebida como uma marca plural, e com isso eles vão continuar mantendo a fortaleza que eles têm no mercado. E aí cabe, eu acho que talvez empresas menores que querem entrar no mercado, ou mesmo as grandes empresas, olharem para as oportunidades enormes que a gente ainda tem, que a gente resolveu talvez o problema do mercado de massa, e de novo, eu estou me atentando muito à questão do cabelo, porque é o grande mercado. Pele você não tem praticamente nada, né? É muita coisa. A maquiagem é algo ainda também, talvez tenha um pouco mais no discurso do que na prática, né? Mas mesmo em cabelo, você não tem marcas de cabelo pensando na consumidora negra, com esses diferentes tipos de cabelo que ela tem, com uma proposta de valor mais sofisticado, né? A Kerastase, que é a linha talvez mais cultuada aí no segmento de cabelo, né? Tida como uma marca, dentro das marcas profissionais, certamente reconhecida como a mais luxuosa, só foi lançar, e é global, né? Uma marca realmente global, só foi lançar um produto para cabelos crespos, né? Pensando nessa consumidora negra no mundo inteiro, há 2, 3 anos. Quer dizer, será que você não tinha uma marca que é restrita, né? Que fala com públicos, né? Que é bastante ali segmentado, né? Mas será que não tinha espaço antes para ter essa linha? Eu não sei, provavelmente tinha, mas acho que é importante que eles fizeram. Assim como eles fizeram, acho que tem espaço para você ter produtos com posicionamento diferentes para atender as diferentes necessidades da consumidora negra, assim como você tem para atender as diferentes
particularidades e os diferentes posicionamentos de valor em todas as outras categorias de beleza, né, para as consumidoras brancas. E acho que aí, quando a gente conseguir evoluir, para isso você vai ter um mercado normalizado de alguma forma, que consegue atender todo mundo em todas as suas particularidades. Perfeito. E, gente, foi incrível, porque foi uma aula, e eu acho que essa dinâmica histórica que vocês trouxeram com tanta excelência permite a gente entender um pouquinho de como a gente chegou, para a gente poder também entender um pouquinho de como a gente tem que caminhar. E aí, para a gente fechar, eu queria pedir a gentileza de 2 pontos para vocês, bastante breves, que é, a partir desse conteúdo que vocês trouxeram, que é extremamente rico, o que vocês acreditam que podem ser os próximos passos para a gente falar de beleza antirracista? Quais, assim, pontos vocês acham que prestem atenção aqui, 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 porque aqui é o caminho que a gente vai, ou que a gente deveria, ou que a gente poderá trilhar nos próximos anos? Saindo de Boa, passado para exercício de futurologia. Awane, ele é o... Foi. Fala, é Eu? tu. Né? Então, eu acho que do ponto de vista da indústria, acho que tem todos os desafios técnicos que foram colocados aí, quer dizer, eu acho que a indústria de matérias-primas também precisa olhar para esse segmento, investir, né, construir um pipeline aí de ingredientes que seja adequado, né? Eu acho que não dá para tratar todo mundo como igual, quer dizer, você tem peculiaridades que precisam ser atendidas, né? E acho que um ponto interessante é que as marcas comecem a testar, acho que o Adriano falou um pouco disso, né? A gente, quando recebe release aqui de lançamento de produto de pele, por exemplo, que fala testes clínicos realizados né, para medição de eficácia, falam que X% das pessoas sentiram melhora em relação a quando usaram o produto, né? Então, além de dar mais dados dessas pesquisas, né, eu acho que caberia às empresas, e eu acho que talvez aí a gente tenha um papel de cobrar isso delas também, tá bom, qual que é a divisão, né, de raça das pesquisas, né? Quantas pessoas negras foram testadas, em quantas pessoas brancas foi testado, em quantas pessoas indígenas isso foi testado, para que a gente possa, de fato, qual que é a eficácia do produto em cada situação, né? Eu tenho quase certeza que a maior parte dessas informações, quando eu recebo um release, os testes foram feitos em pessoas brancas, né? Então, acho que aí a gente tem uma questão de eficácia. Eu acho que tem que olhar para o mercado, né? E eu estou falando muito do mercado, não estou entrando... eu não estou entrando aqui em outras questões que eu acho que são importantes, foram discutidas aqui, foram tratadas. É preciso, de alguma forma, eu não sei, eu vou falar algo, mas eu não entendo como segregar os mercados. Eu acho que isso, a questão de mercados segregados é uma coisa muito forte nos Estados Unidos, porque a dinâmica deles permite isso, que você tenha marcas dedicadas especificamente ao consumidora negra e em todas as faixas, né, de renda. Você tem marcas mais sofisticadas, marcas mais populares, e mesmo assim lá você tem as marcas de luxo, por exemplo, cada vez mais buscando atender a essa diversidade. Mas eu acho que de alguma forma a gente precisa, para atender ao consumidor negro, espelhar o que você tem hoje para o consumidor que é atendido hoje, que, de novo, na prática acaba sendo o consumidor branco ou talvez o consumidor negro de pele clara, que acho que esse é um outro ponto importante que caberia uma série de discussões aqui sobre como a gente lê o mercado em geral. Mas, enfim, eu acho que você tem espaços para produtos com posicionamentos diferentes que vão atender. Então, acho que se você tem uma linha mais sofisticada, e ela tem lá produtos para cabelos loiros, produtos para cabelos, ou um segmento da sua empresa com produtos com marcas mais sofisticadas, né? Você tem cabelo loiro, cabelo, sei lá,
liso. Você tem que ter, acho que você tem que ter ali o produto para o cabelo cacheado, para o cabelo crespo, que é um produto ainda, acho que difícil, crespo, que eu digo, né, a última curvatura ali, né, que eu acho que ainda, aí ainda assim, você tem poucas opções, e acho talvez pouco estudo, né, e aí, obviamente, também, sim, eu acho que esse último grau de curvatura está falando de um mercado que é menor, obviamente, mas que é grande, que precisa ser atendido, né? Para não deixar ninguém de fora. Mas eu acho que se a indústria e o varejo também começarem a olhar para o consumidor negro como um consumidor, né, não mais como consumidor negro, eu acho que elas vão conseguir enxergar mais oportunidades, né? E vão conseguir talvez ser mais honestas, e eu não sei se essa é uma palavra que cabe aqui, no seu processo de desenvolvimento de produto, no seu processo de desenvolvimento de marca, né? E talvez a gente saia de uma coisa, eu tenho que fazer porque eu preciso que a minha imagem fique bonita, então eu vou lançar uma linha. Não, ok, vai deixar a sua imagem bonita por causa do contexto que a gente vive, mas você tem que trabalhar para que ela seja lá uma das suas linhas mais vendidas, porque o potencial de consumo ele existe. Perfeito. Perfeito. E eu queria te agradecer muito, o Zé caiu, mas eu não queria perder a oportunidade de perguntar para o meu irmão por que que os nossos ancestrais se orgulham de você. Puxa, esse é o tipo de coisa que eu ia passar essa pergunta para o pai responder, mas eu, eu sinceramente, hum, acho que se eu pudesse responder de forma honesta, é que, ainda que tardiamente, está lidando e encarando essa situação, né? Que é, que é uma situação, né? Difícil, delicada, né? Delicada do ponto de vista pessoal, inclusive, né? De se assumir negro, tendo vivido sempre num ambiente branco, né? Numa família que é interracial, né? E de que, de certa forma, sempre ter sido percebido como branco né? Por boa parte das pessoas. Então, eu acho que talvez estar encarando isso, né? Ainda que tardiamente, eu acho que talvez seja, poderia ser um motivo de orgulho. Eu acho que eu não consigo ir além disso. Mas tenho certeza que é. Alan, queria te agradecer imensamente, agradecer o Zé aí também que votou o pai. Muito obrigado pelo painel, obrigado pela aula e, mais uma vez, é uma honra ter vocês, vocês são grandes referências para mim. E aí, gente, precisamos já passar para o nosso próximo painel. Então, aproveitar que o Zé voltou. Pai, obrigado, uma honra ter você aqui conversando com a gente.